Bem, nessa noite aqui à noite, na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, estamos em plena época de inverno, um tanto quanto frio, mas estou animado, estou alegre e mais uma vez aqui para nós meditarmos, eu quero fazer algumas referências aqui nas escrituras, também alguns parágrafos, enfim, aquilo que pode nos ajudar a despertar nesses últimos dias. E está havendo realmente um despertamento. Como diz as Escrituras, que quando o noivo fosse aparecer, haveria um despertamento de ambas as virgens, né? Então, eu queria, se fosse possível, focar em um outro aspecto aqui. Eu não sou um teólogo, né? Eu sou um catador de migalhas, mas eu quero expressar aqui meu ponto de vista no intuito de ajudar, né? Cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo uma parte pequena, sem autopromoção, né? Já é um grande passo, né? Que tudo que nós nos propomos a fazer para o próximo, sem aquele ego, né? Sem aquela autopromoção, aquilo que vem hoje, se estabeleceu na sociedade como uma coisa normal. Então todos rodeiam e levantam aquele totem egocêntrico, né? Não é meu objetivo aqui, e não é minha índole, que eu creio que nós, como seres humanos, somos autônomos, com total e completa capacidade dada por Deus para criar um ambiente saudável, construtivo, né, perfeito, um ambiente que todos nós, com a capacidade que Deus criou e com tudo que Deus colocou nos seres humanos, então eles estão ali para agir. E a grande maioria está reagindo. Aqueles que estão agindo é por autopromoção ou por N motivos. Mas tem aqueles que, como diz a Bíblia, andai no Espírito, orar no Espírito, viver em Espírito. E esse despertamento, como tem uma promessa para ambos os grupos despertar nos últimos dias, e sabemos nós que estamos nos últimos dias, nós estamos encerrando um ciclo dentro de um ciclo maior com sete etapas. Então estamos encerrando esse ciclo e eu quero, com a medida da graça que Deus nos proporciona, tentar fazer com que a gente entenda um pouquinho aquela palavra que Paulo fala aqui no livro de Efésios, que diz assim, ó: portanto, vede que como prudentemente andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com muito vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu tenho uma outra escritura aqui que também fala assim no capítulo 14, pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
esse ponto aqui, que para andar prudentemente, é depois que tu desperta. Antes de tu despertar, tu está reagindo. Quando tu está despertado, tu está criando, tu é um co-criador. Como isso? Como é que isso funciona? Olha, irmão, para nós, para essa geração, que milênios tem sido ensinado a crer, é muito difícil entender. Porque a grande maioria são nécios, não são sábios. E quando são sábios aos seus próprios olhos. Eu estou fazendo isso há tantos anos, é assim que tem que ser. Pronto, então deixa ele ali. Não tem problema, ele vai continuar ali. Eu não tenho problema. Se a pessoa tem problema comigo, ela que se resolva com ela. Porque eu não tenho problema com ninguém. Então eu tenho esta liberdade de aceitar o outro onde ele está. Se ele está num chiqueiro de porcos ou numa catedral. Não importa onde ele esteja. O ambiente onde ele está inserido, para mim, não tem nenhum, não faz diferença nenhuma. O ambiente religioso, o ambiente político, o ambiente, enfim, não importa onde está a pessoa inserida. No ambiente onde as pessoas acreditam em seres extraterrestres, isso, não tem problema, é um ser humano. Entende, irmão? Tu não tem que ter problema com as crenças do outro. Porque enquanto eu estou tendo problema com as crenças do outro, significa que o ambiente está me persuadindo. O ambiente está me tirando do eixo. Eu não despertei. Eu não estou despertado, porque eu estou reagindo. É como uma pessoa que está num sonho assim, que ele quer acordar e não consegue. Fica se agitando, fica... Então... Esse ambiente espiritual que o mundo está passando nesse momento, tem N de interpretações. Eu tenho lido alguns comentários, inclusive na internet, as pesquisas que eu tenho feito de grandes palestrantes, homens, eles estão ali para encher a era, para completar. Não vai pensar você que a Virgem Nécia, ela só sai do ambiente onde a pessoa está inserida como religioso. O ser humano, irmão, o ser humano é humano em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer nível da sociedade. Ele é humano. E é este ser humano que tem que despertar. Não importa se ele vem pela via política, se ele vem pela via religiosa, se ele vem pela via filosófica, se ele vem pela ciência, não importa de que maneira ele vem vindo, ele tem que despertar. Entende? Não tenha preconceito com a crença do outro. Desperta tu que está dormindo. Tu está apenas reagindo. Não faça isso. Desperta. E Cristo te esclarecerá. E ande prudentemente. Nós estamos hoje, tem uma escritura aqui, antes de eu ler o conteúdo aqui, tem uma escritura que chamou a atenção do Filipe, andando com Jesus para lá e para cá, naquela época, no capítulo 14 de São João. Jesus, 14, versículo 8 e 9, Jesus disse assim no capítulo 6 e 7 de São João. 14, 6, 7. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesse, a mim, também vocês iam conhecer o Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Aí Filipe, aonde? Filipe então perguntou: Senhor, mostre-nos o Pai. Isso basta para nós. Quem é o Pai? Aonde é que está o Pai? Quem é esse Pai que tu sempre dirige? O Pai que habita em mim, o Pai, eu só faço com o meu Pai. Onde é que está esse Pai? Uma pergunta justa.
E são as perguntas que mudam todo o comportamento ambiental e espiritual. Se tu não fazer uma pergunta, então tu é uma pessoa... O que eu vou fazer? Vamos lá. Disse Jesus: estou tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê, vê o Pai. Como que tu diz, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? Quando é que o Pai começou a habitar naquele corpo? A mesma maneira que tu veio para essa terra, na concepção do teu pai, da tua mãe, ali o que aconteceu ali? Ali então foi colocado o embrião, certo? Então aquele corpinho começou a ser gerado dentro do ventre da mamãe. Ali não tem um espírito, ali entra um espírito. E a Bíblia diz que aquele espírito que entrou naquele bebê que nasceu, aquele espírito entrou, ele veio da parte de Deus. Diz pelo menos o que a minha Bíblia diz. Não sei o que a Bíblia dos outros dizem. Também não me interessa. Pouco importa isso. Então o que a Bíblia diz? Que o espírito que veio de Deus volta para Deus quando a gente sai desse corpo. Pois bem, em Eclesiastes está escrito. Não podia ser diferente ali, só que aquele espírito que entrou naquele bebê que saiu da Maria, depois do corpo formado, aquele espírito era o próprio Deus, é o Espírito de Deus, que entrou naquele tabernáculo, naquele corpo gerado, sem pecado, sem a concepção matrimonial humana, foi gerado. Então ali aquele corpo formado veio para a vida, então entra aquele espírito. E aquele espírito que entrou ali, conforme todos os seres humanos nasceram, entrou um espírito vindo da parte de Deus, naquele caso foi o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus que habitou naquele corpo. Por isso que vimos a sua glória. E a Bíblia diz em Colossenses que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois bem, dito isso, na mensagem Mostra-nos Deus, parágrafo 132, 33, 34, 35, 37 e 38, uma mulher conversando com o irmão Brana ela disse, se eu provar pela própria Bíblia que ele não é divino, disse ela para o irmão Brana, eu disse, sim senhora, tenha bondade. E eu disse, eu tenho que ver isso na Escritura. Ela disse, está lá na Escritura. Aonde? Em São João. A Bíblia diz que ele chorou, e só um ser humano chora. Verdade, disse o irmão Brana, ele chorou. Ali na frente da sepultura de Lázaro, a parte humana chorando. Só que quando ele disse, Lázaro, sai para fora, não foi a parte humana, foi Deus, aquele espírito que quando ele nasceu e entrou ali, aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele espírito que disse para Filipe, estou tanto tempo convosco, não me tenho quem me vê a mim, meu Pai. Então ali, habitando corporalmente, estava este espírito criador. Bom, então se este espírito estava ali foi o contrário. Jesus estava manifestado, e de quando ressuscitou, então ali ele assumiu a sua verdadeira identidade num corpo ressuscitado. Aquele era um corpo gerado, ali um corpo ressuscitado. Então esse corpo ressuscitado podia atravessar a parede, podia sumir, aparecer em outro lugar, enfim. Ali é Jesus ressuscitado. O problema é que as religiões pararam no Jesus crucificado. Aí quem que vai despertar, irmão? Que as pessoas não conseguem se conhecer, conhece tudo do lado de fora, mas do lado de dentro delas, elas só têm transtorno, emoção, raiva, ódio em alguns aspectos, ansiedade, depressão, tudo está do lado de dentro. Do lado de dentro que está o reino de Deus lá, no profundo da alma, fica sobrecarregado dessas emoções, porque a pessoa não sabe. Não é porque não crê. Ela crê aqui, mas aqui ela não sabe gerenciar. Então, o que acontece quando este espírito aí
que está aí carregando esse corpo para lá e para cá e tomando as decisões, tem que entrar em sincronia com a alma, com o coração. E isso acontecendo, tu te torna então um filho manifestado. E, como diz a Bíblia, um filho despertado. E aí então tu vai saber como te conduzir, como autônomo, irmão, não pertencente a um grupo X, Y, Z. Não, tu é um autônomo, tu é um criador de atmosfera. Aquele ambiente ali onde tu é inserido é um criador de credos. Mas tu, sendo autônomo, tu é um criador de atmosfera. Tu não precisa esperar que aconteça. Tu é um produto ativado, não reativado, ativado a partir do momento que tu desperta como crente, como filho de Deus. Não importa de onde tu veio, crê que é um filho de Deus, crê nisso, crê naquilo. Não importa, tu tem que despertar, tu tem que sair do chiqueiro, tu tem que sair do contexto que te influencia para crer, para reagir. Então, tu sendo autônomo, tu vai simplesmente manifestar a tua atmosfera. Pois bem, os sistemas estão passando por um colapso. Todo sistema que foi criado, foi elaborado, todo o sistema elaborado dos últimos dias para aprisionar as pessoas e as pessoas produzirem em prol do sistema, então ela sai dali com alegria, fazendo aquilo ali para promover o sistema onde ela está inserida. Por exemplo, um político vai promover todo o seu esforço, vai convencer as pessoas que aquele sistema, aquilo funciona. A religião é a mesma coisa, irmão. É o teu esforço, é o teu empenho para produzir em detrimento, em benefício daquela ideia que alguém ali teve e buscou apoio para que as pessoas, em todo o sistema da sociedade, tem essa característica. Ela precisa da ação, da reação, não da ação, da reação do ser humano que está ali inserido e comprometido com aquele projeto, com aquele planejamento para chegar aos fins. E esses fins é para uma autopromoção. Então, quando você é autônomo, tu promove o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é do lado de fora, é do lado de dentro. O reino de Deus está dentro de você. Então, todo o esforço que tu emprega não é para promover uma ideologia, um sistema pré-estabelecido, elaborado. Não importa se está há 1000 anos, há 200 anos, há 500 anos fazendo aquilo ali, não importa. O problema está exatamente aí, tu não é autônomo, tu vai reagir de acordo com aquele sistema estabelecido. E tu vai te esforçar, tu vai ter um comprometimento almático. Como tu tem esse poder de reagir e produzir, tu vai produzir para o sistema. Então, quando tu olha para ti, tu está vazio, tu depende do sistema. Quando tu olha para dentro de ti, tu tem decepção, tu tem transtorno, tu tem mágoa, tu tem revolta. Quantos, irmão, hoje, não sabendo como reagir, eles não sabem qual é o caminho para reagir. Então eles entram na decepção e ficam contra aquilo. Eu não vou mais naquele lugar ali, eu não vou mais naquela religião. Por quê? Porque ele está decepcionado, porque ele quer construir o que tem... dentro dele. Ele não sabe como organizar o reino de Deus que está dentro dele. Não, o reino de Deus que está dentro de nós, irmão, ele não é produzido pelo externo. Não é a fonte emanente desse reino latente no coração dos seres humanos. Se decepciona porque chega uma hora que esgota, então troca de religião. Esgota esse grupo aqui, vou para outro grupo. Esgota aquele ali, vou para o outro. Esgota aquele outro. E assim a pessoa fica numa peregrinação, buscando um ambiente onde ela possa ser aceita, onde ela possa inserir, porque tudo que ela faz é com sinceridade. Tudo que ela empreende, o seu dinheiro, o seu esforço, o seu tempo,
é com sinceridade. Não estou condenando a pessoa, estou dizendo aonde, identificando aonde que você coloca o seu esforço. Jesus disse: todo homem emprega esforço para entrar, para acessar no reino de Deus. Não é para te inserir num conjunto de ideias pré-elaboradas para que tu te esforçasse para aquilo ali. E a religião, irmão, seja ela qual for, para ela existir, ela tem os seus padrões, para que tu seja aceito e aplaudido ali, tu tem que fazer aquele comportamento de acordo com os ditames da liturgia que envolve. E não tem nenhum problema, eu não tenho problema com as pessoas ali dentro. Mas se tu está buscando o reino de Deus, não espere encontrar ali, porque o reino de Deus está dentro de você. E é essa característica que denota que Paulo diz ali: desperta tu que dorme. Quem tem que despertar é você. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo do rapaz de Chiqueiro dos Porcos. Botou tudo fora, estava lá, junto com o pai, botou tudo fora. Chegou um momento lá dentro do Chiqueiro dos Porcos, ele começou a pensar. A pensar como filho. Quando ele, então, pensando como filho, ele conseguiu levantar e andar. Ninguém convidou ele. Ele não teve nenhuma influência externa. Ô, meu amigo, sai dessa condição, tu não precisa estar aí, vem para cá, nós aqui vamos te apoiar, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer, vou pegar até um advogado para ver se tu recupera parte da tua fortuna, que tu, com certeza, tu foi enganado, tu foi ludibriado. Ninguém foi lá, irmão. Agora tu está esperando o quê? O que tu está esperando? Desperta tu que dorme. Tudo hoje está colapsando. Todo o sistema está em colapso. Tudo. Para e olha ao teu redor. Está todo mundo falando agora, focalizando na Terceira Guerra Mundial, porque isso, porque aquilo, mas estão esquecendo de si mesmo. O que adianta, irmão, tu saber que a Terceira Guerra Mundial vai explodir, vai deflagrar daqui uma semana? Para mim não me interessa se vai deflagrar amanhã de manhã, ou vai deflagrar daqui a um ano, ou em 2028. Eu não estou com nenhum problema disso, irmão, porque está profetizado, isso tem que acontecer. Eu não tenho problema com a Terceira Guerra Mundial. Que são interesses de um sistema colapsado, que eles estão perdendo, porque o reino de Deus, dentro de você despertado, está promovendo esse desequilíbrio. Que quando tem aquele joguinho de palito, que eu não sei como é que é o nome, largava assim, quando tinha que tirar o palitinho, não podia mexer o outro. E tirar aquele joguinho, cabe bem exato, essa parábola cabe bem aqui. Então os palitos estão espalhados. Só que enquanto estavam tirando o que estavam de fora, não sei, agora estão mexendo. Estão mexendo com a estrutura falida da religião, da política, da filosofia. Estão mexendo com a estrutura. Eles não sabem mais o que fazer. Então, o que eles têm que apresentar? Uma justificativa, irmão. Pois bem, quando o sujo está falando do mal lavado, e o descosido do que está falando do rasgado, é a briga deles, deixa eles ali, levanta tu que dorme, não olha para isso, porque isso é cumprimento das Escrituras, e as Escrituras têm que se cumprir, a palavra profética tem que se cumprir, não tem nada que tu possa fazer, e os elementos que estão inseridos no contexto que hoje nós estamos vendo, eles fazem parte desse cumprimento, então tem que se cumprir. Agora, essa palavra tem que se cumprir em mim. Eu tenho que levantar, despertar, levantar e não procurar aplauso, não procurar um lugar onde eu possa me adequar. Não, eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar, eu tenho que chegar lá. Aonde que tem que chegar, Sandro? Criar minha própria atmosfera. Eu sou uma fonte criadora. Deus nos colocou como sua imagem e semelhança aqui nessa terra, para que nós despertássemos.
Bom, se somos a imagem de Deus, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Ah, mas isso aí sou egoísmo, não me interessa a tua opinião, eu não estou aqui atrás de aplausos, eu estou aqui atrás dessa escritura. Levanta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Esse esclarecimento, irmão, não é só para tu ficar na plataforma, não, mas eu creio, não estou perguntando no que tu crê. Eu estou te provocando a tu dar um passo fora do chiqueiro, não importa se tu perdeu tudo, dá um passo fora da catedral, como fez o Nicodemos. Foi lá falar com Jesus, teve que sair do meio lá, para ir lá falar com Jesus. Ele teve coragem. Sai do teu contexto religioso, sai da tua ideologia religiosa, tudo que tu construiu até aqui nessa tua cabeça maravilhosa, nesse teu cérebro maravilhoso. Sai do contexto religioso, sai do aprendizado que te colocou num lugar onde tu apenas reage, tu não age mais, só reage. Então sai desse contexto, usa essa capacidade criativa que tu tem e transforma a tua vida de dentro para fora. Não tenta transformar o outro, transforma tu mesmo, irmão. Não importa em ambiente que tu esteja, se é no chiqueiro ou numa catedral, levanta, vai para cima, busca esse reino que está aí dentro, na introspecção, porque todos os sistemas estão falidos, tudo. Os Estados Unidos estão devendo 40 anos para frente de imposto que ainda vão arrecadar. Então, por isso está essa celeuma aí, irmão. Por isso que está eles não têm mais de onde tirar. O Brasil está entrando num buraco de onde não vai sair nem com reta escavadeira. Então, o que tu espera? A igreja está paralisada nos seus credos, nos seus cultos, formal e frio. Tu vai num culto ali, eu acho que num velório tem mais emoção do que ali. Então, o que tu está esperando para despertar, filho de Deus, filha de Deus? Está esperando o quê? Horas antes da Terceira Guerra Mundial explodir, vai subir gente daqui, vai ser esses insuportáveis. E eu estou sempre te provocando. Não importa o rótulo que tu coloca em mim, mas eu sempre vou te provocar. Desperta, porque esta palavra despertar vale para hoje. Hoje eu tenho que despertar porque está tudo em colapso. E eu não quero colapsar junto. Por isso que eu estou te provocando. Sai dela, povo meu. Avança para dentro de ti. Busca esse reino que está dentro de ti. Porque esse espírito que está dentro do teu corpo aí, veio de Deus, e Paulo diz que nós temos que santificar corpo, alma e espírito. E essa santificação, esse Espírito Santo fica santificado ao ponto de produzir uma atmosfera para ti, inclusive um ambiente de rapto. Atualmente as pessoas estão tendo a consciência despertada. E esse despertamento, essa consciência despertada está em todas as áreas, irmão. As pessoas estão... Só que ela desperta, puxa vida, vai lá, pega, colhe tudo aquilo foi o que fizeram com a mensagem, colheram os denominacionais que vieram das denominações, colheram essas informações, aprenderam a crer e hoje estão ali, ó, criaram uma redoma de informações para que as pessoas que não têm acesso a essas informações ficassem prisioneiros deles. Então, eu leio a mensagem, tem várias mensagens aqui, mas eu não quero que ninguém me siga, porque o próprio mensageiro diz que não é para seguir ele. Vamos lá. Essas pessoas que estão despertando, e nesse despertamento de consciência, requer uma mudança radical de transformação do padrão comportamental. Comportamento mental. Do teu comportamento, do indivíduo que está descobrindo
que na forma grupal tem acionado apenas o modo de sobrevivência. Então vai sempre reagir. A natureza, os animais vão reagir a um perigo, vão reagir à escassez de comida, vão, sabe, andam sempre em manada, sempre em busca, sempre reagindo. Esse comportamento animal, esse comportamento de sociedade por causa da escassez, por causa da falta, isso é reação. Então as pessoas se agrupam pela necessidade parecida com a do outro, então vão se agrupar ali, então vamos seguir, vamos buscar, vamos reagir, vamos clamar, vamos entender o irmão. Esse cérebro reptiliano do ser humano que foi enaltecido pelo sistema para que você apenas reagisse em detrimento da necessidade. Não deixa você olhar que você tem uma riqueza enorme, monumental, eternal dentro de ti, que é a tua alma. A filosofia, a religião, tudo isso, não deixa tu perceber isso. Então te mantém ocupado do lado de fora, buscando informações. E esta raça de víbora transformou isso em informação. Então, este padrão comportamental do indivíduo que está descobrindo que na forma grupal tem acionado um modo de sobrevivência e se adaptando ao padrão comportamental do ambiente onde ele está, sufocando com esse comportamento a sua identidade individual. Essa mudança mental está em processo muito acelerado nesses últimos 12 anos. Isso é ciência. Isso é ciência. Tu tem que buscar isso, tu tem que buscar isso em ti. Analisa o teu comportamento, analisa o teu ser interior. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos responsáveis por criar um ambiente e não ser dependente. E essa mudança neural está em processo muito acelerado nesses últimos 12 anos. As pessoas têm encontrado muita dificuldade para acompanhar essa mudança. E se tu encontra essa dificuldade, desculpe, se tu encontra essa dificuldade, tu vai recorrer a quê, meu irmão? Tu foi chamado para viver uma vida fácil, para crer num Deus que tudo faz por ti, para crer num Deus que, Deus é poderoso, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Oh, bendita esperança, inimiga da fé. As pessoas têm encontrado muita dificuldade para acompanhar essa mudança. Então se acomodam nos seus rituais, que é familiarizado. Eu já estou acostumado. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó viveram aqui, né, e tal. Então a gente já está acostumado com isso. A gente está acostumado com a reunião de quarta, com a reunião de sábado. Nós estamos inserido num contexto onde é familiarizado. A gente já espera que tudo vai acontecer dentro desse ambiente. Oh, meu Deus do céu! É uma vida repetitiva. Para com isso, nós somos chamados para novidade de vida, não para repetição de vida. E esse despertamento está acontecendo. Está em pleno momento de manifestação, de exposição. Não foram separados para lidar com essa mudança, ou melhor, nós não fomos preparados, nós não fomos não ensinados, nós não fomos treinados para essa mudança. E isso assusta. Puxa, a gente vem fazendo isso há milênios. Ô, irmão, nós vemos fazendo isso 300 anos, há 500 anos,
nesses últimos dias, há 60 anos atrás, nós vamos fazendo isso exatamente como manda o quadradinho ali, os mandamentinhos, dentro daquele conceito padronizado. Não tem problema se faz 60 anos, faz 200 anos, faz 500 anos que a luterana está fazendo a mesma coisa, a católica faz quase 1.700 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, não importa. Enfim, cada padrão que está estabelecido aí, irmão, pelo tempo que está aí, já deveria ter muita novidade de vida, mas não tem. Ninguém acorda. Aí aqueles que estão despertados, não, para de fazer barulho, para de fazer barulho. Sabe quando a pessoa está cansada de fazer o mesmo durante a semana, aí domingo, que é sábado, final de semana, que é dormir até mais tarde, que fica reclamando, para de fazer barulho, eu não quero levantar, para, eu tenho que descansar, porque segunda-feira eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa. Continuar crendo nos mesmos princípios, nos mesmos credos, mas isso são princípios estabelecidos pela palavra. Irmão, vamos lá. Já que tu quer princípio, vamos lá. Tem coisas que eu não posso falar na live, só em particular. Mas eu vou te provocar. Eu vou usar uma analogia que o irmão Brano usou. Veja bem. Deus mandou Noé fazer uma arca. Faz uma arca aí, Noé, e tal, que é por meio dessa arca aí que vocês vão passar para o outro lado. Não vão morrer afogados. Muito bem. Então ali Noé passou a salvo. Aquilo foi uma espécie de rapto. Passou a salvo por cima da água. Mas quando chegou a vez de Moisés, por que ele não usou o mesmo padrão? No Mar Vermelho, tudo ali. Vamos construir um barco aqui, grande, enorme, né, para caber quase 2 milhões de pessoas que saíram daquela nação. Vamos construir um barco, vamos usar esse recurso que funcionou com Noé, vai funcionar com nós, eu tenho fé que ia funcionar, eles iam atravessar o Mar Vermelho. Não, por quê? Por quê? Por quê? Não é o mesmo Deus? Por que não iria funcionar fazer uma arca para atravessar o Mar Vermelho? Por quê? Porque é outro período, é outra era. Vê se tu entende, irmão. Não é crer. É aquele momento precisava daquela ação específica. E isso demanda o quê? Posicionamento. Não referência. Não contar uma história de uma arca que funcionou lá. Aqui não vai funcionar isso aí. Aqui não vai funcionar padrão comportamental religioso. Não vai funcionar, irmão. Vai te trazer uma decepção, porque vai ser estabelecida a grande tribulação e tu vai estar inserido em todos os eventos que estão norteando esse povo dos últimos dias. Por que tu não desperta e caminha acima? Por que tu não desperta? Porque tu não sabe. Tu não sabe. Crê, tu crê, mas tu não sabe. Primeiro, tu não sabe quem tu é. Segundo, tu não sabe de onde tu veio. Eu estava lá nos pensamentos de Deus. Então, se tu estava lá nos pensamentos de Deus, por que tu está repetindo a história do passado de 60 anos atrás? Por que tu continua repetindo 500 anos atrás? Por que tu continua repetindo o ensinamento de 1.700 anos atrás? Acho que eu vou parar por aqui, porque tu que é despertado, tu já me entendeu. As pessoas têm encontrado muita dificuldade para acompanhar essa mudança. Por que elas têm dificuldade? Porque elas querem continuar no mesmo padrão mental familiar daquele passado. Então elas decoram, embora não estavam lá, mas decoram, alguém pegou as informações, trouxe, tu entendeu, é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer, então vamos fazer essa arca. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo de seguir aqueles rituais, não dá tempo. Mas então tu é contra o ritual? Não, não sou contra ritual nenhum, irmão. Eu sou contra de uma vida infrutífera, de uma vida sem aquela ambiência de vida e vida com abundância, acima dos credos e dos dogmas religiosos. E ali é o lugar
aonde não tem nada que tu possa dizer, isso a gente podia usar aqui. Nem a capa e nem o lingote de ouro de Alcã. Nada funciona aqui. E se entrou, começa então mais derrota do que vitória. Pois bem, e aqueles que apareceram lá para o irmão Brana foi os sete mensageiros. Então, quando os selos foram abertos, verbo passado, ali houve uma manifestação sobrenatural. Mas isso era só com o profeta. Não me diga. Então era só com Noé? Então era só com Paulo? Não, primeiro era só com Pedro, só com os apóstolos. Paulo não podia ter novidade de vida. Ele veio bem depois. Não acompanhou Jesus. Então não pode ser. Que isso, irmão? Para com isso. Tu acha que Deus é de vã repetições? Aquele Espírito Criador, que lá no princípio criou todas as coisas e colocou o ser humano sob o governo na Terra, ele perdeu essa identidade quando ouviu uma explicação lá, há 6.000 anos atrás. Ele perdeu não capacidade, o ser humano tem capacidade, só que ele está usando para o outro lado, para construir um reduto, para construir outra torre de Babel. Então essa capacidade criativa do ser humano é para construir um conglomerado. Quando vem uma novidade, eles decoram bem aquilo ali e iludem as pessoas para continuar servindo aquele sistema. Assim funcionou no Éden, assim funcionou com Nimrod, assim vem funcionando, irmão, todo o tempo. Existem sistemas pré-estabelecidos e isso não é do diabo, são pessoas que se desviam e seguem criando, usando o poder criativo para estabelecer um sistema. E isso funcionou tão bem, até um certo ponto, depois cai, depois levanta outro, cai, levanta outro, cai. Então existe um padrão que as pessoas se envolvem na política, na filosofia, entende, irmão? Na religião. As pessoas se envolvem nisso, porque é familiar. Não, eu estou acostumado. Pois bem, quando isso aconteceu lá, não acontece mais. Por quê? Que falta agora o que falta agora é a vinda do Senhor Jesus, a qualquer momento, em um arrebatamento para a igreja. E é para nós encontrarmos com Ele nos ares. Tu entendeu isso aqui? Arrebatamento, encontrar o Senhor nos ares. Tu entendeu? Como é que tu vai encontrar o Senhor nos ares se tu tá bitolado num quadradinho de credos e dogmas? Que tu só tem experiência familiarizada, tu não tem novidade. Quando isso acontecer, tu será um daqueles. Não, esse aí não é Jesus. Porque ele não veio de acordo com os nossos princípios. Agora faz aproximadamente 5 anos que isso serviu ao seu tempo. Tá vendo? Você está entendendo? Eu estou lendo lá. Testemunho. Faz aproximadamente 5 anos que isso serviu ao seu tempo. Pô, se tem um tempo para isso acontecer, tu quer que se repita aqui, irmão? Fazer uma arca para atravessar o rio, o mar, aonde Moisés abriu o mar ali para... Então ele tinha que construir uma arca. Tu tem que acompanhar esse processo. E esse processo, irmão, está chegando a um ponto aonde todos nós, eu usei uma parábola uma ou duas para trás aí, uma live ou duas para trás.
Nós estávamos antes numa mangueira, certo? Viemos do campo, entramos numa mangueira. Ali cada um estava fazendo o que bem entendia. Agora entramos num funil, que é o corredor. Dali só entra um por um, não entra dois, três juntos. Entra um por um. Então, estamos no funil. Não tem mais para onde tu ir. Tu não tem a quem recorrer. Se tu recorrer à filosofia, tu não chega lá. Se tu recorrer aos credos e dogmas da religião, tu não chega lá. Se tu recorrer a política, a outros sistemas estabelecidos pelos homens, tu não vai chegar a lugar nenhum. E por incrível que pareça, tu não chega a esse lugar também pelo que criaram da mensagem, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Não chega, tu não vai a lugar nenhum. Tudo que tu faz é familiarizado. Tudo que tu faz está dentro de um padrão comportamental, mental que tu aprendeu lá antes de tu conhecer a mensagem. A mensagem não é mais a tua novidade. O teu comportamento continua o mesmo, só que tu não sabe disso. Vamos lá. Vamos ler mais aqui na... Agora eu quero já ir encaminhando para o encerramento, para não deixar muito longa essa live. Quero chegar nesse ponto aqui. A partir da decisão tomada, não agradecer depois que recebe, mas agradecer antes que recebe. Você passa a ser a causa, o efeito, ou gerenciando os seus resultados a partir do seu campo emocional. Quando eu começo, parece que tenho que ficar com muito esforço, como todo começo exige esforço. E o que Jesus disse para ti, criatura, e para mim, e para todos? Todos empregam esforço para acessar o reino de Deus. Mas não é de graça? Então segue aí de graça. Não, eu não tenho problema. Quem vai ter problema é tu no final. Quando eu começo, parece que fica exigindo muito esforço. Como todo começo exige isso. Olhar para si mesmo. Quem você é. Acionar essa identidade. Como ir para a sua academia para fazer aquela sequência de exercícios para aqueles determinados grupos musculares. Então aí tu vai começar a ter efeitos, benefícios na saúde, um corpo bem definido. O objetivo vai ser alcançado. Por quê? Porque houve um esforço. Sem esforço tu não chega a lugar nenhum. Crendo tu não chega a lugar nenhum, porque o diabo também crê. Então tem que ter um treinamento para tu chegar nesses resultados. Tu tem que ter um treinamento emocional para te desprender das coisas familiarizadas, das crenças limitantes, que te deixa confortavelmente acomodado, sem nenhum resultado substancial na tua vida. Porque o teu interior ainda tem tristeza, ainda tem mágoa, ainda tem decepção, ainda tem ira, ainda tem raiva. Ali dentro tem, dentro do ser humano. Como é que eu faço isso para sair disso? Te esforça! Quando eu estou vivendo o amor na sua plenitude, eu vou agir, não vou reagir mais. Então, ame sem medo. Ame sem medo. Ame o que Deus ama. O que Deus ama, Sandro? Por que tu acha que Jesus morreu da cruz lá? Morreu por causa dos cachorros? Por causa da natureza? Por causa do reino químico? Ou do reino humano? Foi por causa dos humanos que ele morreu. Foi por isso. Ele não morreu pelos animais. Ele não morreu. Entendeu agora, irmão? O que é o amor? Quando tu começa a amar o outro, não importa se ele está no chiqueiro, não importa se ele está numa catedral, não importa se ele está crendo, te contrariando, não importa, tu vai amá-lo de qualquer forma e vai procurar provocar ele para ser. Crente ele já é. Quando
Como é que tu demonstra esse amor? Com a tua atitude, com o teu comportamento com os outros. Não é aquele amor fingido que eu vou tirar vantagem, tu vai abrir a carteira para me dar dinheiro, tu vai abrir a carteira para abastecer o carro, tu vai abrir a carteira para pagar meu aluguel, tu vai abrir a carteira para fazer Não é esse amor, irmão. Eu não vou te amar com esse propósito. Não! Eu vou te amar incondicionalmente. Mesmo que tu não creia como eu creio, mesmo que tu não entenda o que eu entendo, eu vou continuar te amando. Quando o outro tem uma atitude que externa uma emoção de raiva ou de rancor ou de ódio, está mostrando que não se resolveu consigo mesmo e não ele não passa a estar livre para amar. Quando ele cobra, quando ele exige, quando ele acusa, quando ele fala mal, ele não está pronto para amar. É natural, não tem problema nenhum, ele vai continuar daquele jeito, porque o problema não é o objeto da direção da sua ira, da sua raiva. Esse não é o motivo dele estar irado, não, é porque a ira está dentro dele. Então ele tem que direcionar alguém ou a algo. Ou um tropeção, um prato que caiu, ele tem que direcionar aquela ira tem que externar, porque está matando ele. Então essa pessoa não está preparada para amar. Está sem treino, emocionalmente destreinado. Tem tanto para nós conversar, irmão, mas eu creio que eu vou ficar por aqui. Numa próxima live nós vamos procurar entender o sentimento e a intenção de estar sempre presente. Ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês, todos que estão participando. Deus abençoe ricamente. E é o meu desejo te ver despertado. Desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então tu vai ficar esclarecido, não um crente medíocre com crenças limitantes, dentro de um contexto onde um grupo que crê da mesma forma, tu ali inserido está. Mas olha para ti, irmão, eu não estou pedindo para te sair desse grupo, eu estou pedindo para te ser, em qualquer ambiente que tu estiver. Aquele camarada se deu conta que era filho dentro de um chiqueiro. O outro foi procurar Jesus de noite. E assim é o ser humano, irmão. Quando ele sai da região para caminhar, para viver, para ser, numa região que ele não conhece, ele entra em colapso. E eu quero que tu desperte, te levante dentre os mortos. Então tu vai ser esclarecido. Que Deus te abençoe, que a graça maravilhosa de nosso Jesus, maravilhoso, esteja contigo. Jesus ressuscitado esteja conosco. Que Deus abençoe.